Nós tivemos ontem a participação do nosso ilustre senador Flávio Bolsonaro naquele programa maravilhoso que é o programa do Ratinho. E olha, eu fiquei de cara, eu fiquei assim, surpreso, né? Porque, pelo visto, a corrida presidencial já começou, a campanha tá a todo vapor, né? E o Flávio, ele apresentou soluções para tudo no Brasil. Solução para a educação, solução para a saúde pública, segurança pública, gastos, tudo, trabalho, mesmo que não tá precisando aí, né? Que o desemprego tá lá embaixo, mas ele apresentou também soluções para o desemprego no Brasil. Assim, impressionante, impressionante. Eu só não entendi, porque se ele tem tantas soluções assim, porque até hoje, nem ele, nem o pai dele, nem os irmãos, que estão há anos na política, né? Com exceção do Biruleibe lá mais novo, eles nunca apresentaram uma proposta sequer para resolver alguma questão desses temas. Não sei. Nem o Bolsonaro, quando foi presidente, apresentou nada desse tipo. Interessante, né? Só que aí, teve uma parte que ele falou que tinham uns jurados sentados numa bancada ali na frente. Eu acho que ia ter algum quadro depois da participação dele. E enquanto ele falava, os jurados estavam olhando pra cara dele, tipo assim, com a cara de incrédulos. Que tipo, cara, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, que provavelmente foi o que causou esse espanto todo, né, nessas pessoas que estavam ali, foi quando ele disse que a solução mesmo para o Brasil é fazer o tesourão. O tesourão que o Bolsonaro fez durante o governo dele. Sair cortando gastos. E aí eu tô vendo muita gente aplaudindo. Aí eu não sei se essas pessoas têm uma memória curta por conveniência ou por alguma patologia. Mas, na dúvida, eu resolvi ajudar a refrescar a memória dessa galera. Matéria publicada na Nexo, em agosto de 2019. Corte nas bolsas de pós-graduação e especiais, bloqueios de recursos dos ministérios relacionados e ataques a universidades e instituições não universitárias de pesquisa ameaçam o atual sistema científico do país. Matéria do UOL, julho de 2022. Governo atual, governo Bolsonaro, é o que mais cortou em recursos de educação e ciência. O Globo, agosto de 2022. Cortes deixam 17 universidades federais sob risco de parar em 2022. O FRJ, por exemplo, afirma que tem verba para pagar servidores só até novembro. Vocês lembram que até o papel higiênico faltava nas universidades? Que as aulas só podiam acontecer durante o dia, porque à noite não tinha energia elétrica, ou tinha que economizar, porque não ia ter dinheiro para pagar a conta no final do mês. Vocês lembram disso? O Globo, setembro de 2022. Governo Bolsonaro propõe corte de 97% em recursos para infraestruturas de escolas. Só há dinheiro para comprar um ônibus em 2023. Mas espera aí, o governo Bolsonaro não fechou com superávit? Como que só tinha dinheiro para comprar um ônibus em 2023? E quem está dizendo isso é o próprio governo, tá? Mas essa coisa aí do superávit a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Matéria da revista Veja, abril de 2022. Na pandemia, cortes de 79% na saúde e de até 85% na educação. Cara, no meio de uma pandemia, você fazer um corte de 79% na saúde é brincadeira, né? É brincadeira. E aí, temos o resultado. Olha essa matéria aqui do Estado de Minas, em abril de 2023. Mais de 6 mil cientistas brasileiros deixaram o país nos últimos anos. E sabe o que acontece com isso aqui? Quando um cientista vai embora do Brasil, ele não leva só a sua malinha de roupa. Ele leva também a sua pesquisa. E aí, ele vai desenvolver a sua pesquisa em outro país. Vamos dizer que tem um pesquisador aí fazendo um trabalho para achar a cura do câncer. Aí, aqui no Brasil, não teve investimento. Ele pegou e foi, sei lá, para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele encontrou investimento. E aí, ele consegue desenvolver a cura do câncer. Sabe o que vai acontecer com o Brasil? Que não apoiou esse brasileiro? Vai ter que pagar muito, mas muito mais caro para ter acesso a essa cura. Cara, é surreal. É surreal. Mas graças a Deus, agora, esses pesquisadores estão voltando para o Brasil. Mas agora vamos falar sobre segurança pública, o que sempre foi uma das maiores bandeiras, né, do Bolsonaro. Vamos lá, Jornal o Globo, setembro de 2022. Governo Bolsonaro corta 96% dos investimentos da PF em prevenção e combate ao tráfico e outros crimes. Mano, 96%. É um corte, assim, brutal. Brutal. Carta Capital, setembro de 2022. Bolsonaro cortou 90% das verbas de programas de combate à violência contra a mulher. E aí, hoje,
nós estamos vendo o resultado. Os números altíssimos, altíssimos. Por mais que o atual governo tenha voltado com esses investimentos, né? O que se perdeu, leva um tempo para se reconstruir, sabe? Leva um tempo. E isso é surreal, cara. É surreal. Ah, mas se você está pensando que o governo Bolsonaro viveu só de cortes na estrutura que prejudica o povo brasileiro, você está muito enganado. Porque o Bolsonaro também cortou impostos. Olha só essa matéria aqui do G1, setembro de 2019, logo no iniciozinho do governo ali, ó, primeiro ano de governo. Bolsonaro edita medida provisória que extingue o DPVAT a partir de 2020. Olha que maravilha! O povo não vai ter mais que pagar aquele imposto pequenininho do DPVAT. Mas qual foi a consequência disso? Matéria do G1, novembro de 2023. Caixa diz que só vai pagar seguro DPVAT para acidentes ocorridos até 14 de novembro de 2023. Ou seja, se você tiver num ponto de ônibus, esperando o seu ônibusinho ali e tal, e vem um gaia cheira da vida, bêbado, dirigindo seu carro, invade o ponto de ônibus, te atropela, te quebra uma perna ou coisa pior, né? Você não vai ter direito de receber o seguro DPVAT. Não vai. Mas calma, que pode melhorar. Tá aqui, ó. Matéria Portal Maceió, julho 2025, agora, recente. Fim do DPVAT causou ao SUS, só em 2024, rombo de 449 milhões por acidentes. Eita, que maravilha, né? Que maravilha. E adivinha só quem é que paga esse rombo? Adivinha? Ai, Cássio, mas você não pode negar que o Bolsonaro também cortou o ICMS dos combustíveis. Sim, sim. Mas você lembra que o Bolsonaro assumiu a presidência em 2019, né? E aí, ele ficou o tempo todo vendo o preço dos combustíveis explodindo e ele sempre dizendo isso aqui, ó. Matéria da CNN, outubro de 2021. Olha o tempo que esse cara já estava na presidência. Bolsonaro diz que não vai interferir em preços e indica novo aumento de combustíveis. Ele simplesmente falava que não podia fazer nada, que isso era só com a Petrobras e que ele não tinha o que fazer. Só que a ideia dele era fazer o povo brasileiro pegar tanta raiva, sabe, da Petrobras, que o povo brasileiro iria clamar pela privatização da Petrobras. E aí não teria resistência nenhuma para fazer isso. Porque o que dava para picotar e vender, ele fez. Só que ele queria vender toda a Petrobras. Toda. Tanto é que tá aqui, ó. O presidente afirmou que irá discutir o que fazer com a Petrobras e criticou burocracia no processo de privatização. É mole. Mas aí, foi chegando ali, 2022, ele não estava conseguindo aí esse negócio de privatizar a Petrobras, né? Tava chegando o momento ali da eleição, então ele resolveu, numa medida desesperada e totalmente eleitoreira, dar uma canetada. E temos isso aqui, ó. Matéria UOL, junho de 2022. Faltando 6 meses para acabar o mandato dele. 6 meses para acabar o mandato. Bolsonaro sanciona a lei que limita ICMS de combustíveis, mas veta compensação a estados. Ele vetou a compensação aos estados, que seriam os mais afetados, né, pela falta aí desse ICMS, que é um montante bem considerável do orçamento dos estados, né, que alimentam aí os municípios e tudo mais. E aí, tivemos essa matéria aqui, ó, também em junho de 2022, CNN. Governadores recorrem ao STF contra a lei que mudou o ICMS sobre os combustíveis. Os governadores ficaram desesperados, porque eles não iriam receber nada e eles, mesmo assim, teriam que pagar para o governo. Ou seja, a dívida dos estados iria subir e muito, e muito. E claro que o STF, vendo essa situação, né, resolveu ali a favor dos governadores. E sabe quem teve que pagar o pato? UOL, outubro de 2023. Governo Lula faz acordo com estados para repor ICMS. Custo é de 26,9 bilhões. Bilhões. Ora, quem teve que pagar essa canetada foi o próprio povo. Olha que maravilha. Sabe, o cara quando faz uma medida sem pensar, só para ganhar voto, é isso aí o resultado. É isso aí. E sabe o que é mais interessante? O Lula entrou, mexeu na Petrobras, o preço do combustível caiu e mesmo assim o povo está pagando ICMS. E mesmo com o ICMS, o combustível está mais barato. Ai, Cássio, mas tinha pandemia, tinha uma guerra. Você já viu quantas guerras rolaram e estão rolando durante o governo Lula? Você já parou para olhar isso? Ou você só enxerga a guerra e pandemia no governo Bolsonaro? Tá, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas se você acha que o desgoverno Bolsonaro só cortou,
Você tá muito enganado. Olha aqui, ó, CNN, janeiro de 2022. Fundo eleitoral de 2022 é 7 vezes maior do que o valor destinado a